Olá pessoal, eu recebo muitas mensagens de homens no Instagram, no Facebook, no YouTube, pedindo para que eu fale um pouquinho sobre a questão do homem que se sente fragilizado diante da vida. Tem dificuldade de se colocar, dificuldade de trabalho, não assume compromissos, muitas vezes ele também tem muitos problemas de relacionamento, às vezes até impotência sexual, tem medo do feminino e às vezes o medo se transforma em raiva. E eu queria falar sobre esse aspecto, lembrando um vídeo anterior que eu fiz que chama O Filhinho da Mamãe. O filhinho da mamãe é aquele cara que ficou no meio de uma relação entre o pai e a mãe, que tem problemas, e ele acabou sendo atraído pela energia da mãe, de uma forma a se tornar aliado a ela e contrário ao pai. Às vezes esse pai realmente foi embora, às vezes era um alcoólatra, às vezes era uma pessoa muito fria, agressiva, e essa mãe, ela se sente vitimizada diante desse masculino. E quando ela cria esse filho, ela acaba inconscientemente jogando esses pesos sobre o menino. O menino acaba entendendo que ser homem não é bom. Ele perde a sua masculinidade, a sua força de ir para a vida, a sua força de desafiar o mundo, a sua capacidade de buscar objetivos, inclusive a sua racionalidade, a sua assertividade, e desperta em si dons do feminino, que é a intuição, que é a sensibilidade extrema, que é a coletividade, o lugar do cuidar, que poderia ser bom, mas nesse caso, como ele está atrelado a questões dolorosas do feminino, acaba também pesando sobre ele e travando a sua vida em vários aspectos. Um primeiro lugar, então, importante para a gente começar a estudar, fazer esse estudo interno, é a gente entender que precisamos deixar esse lugar de aliado à mãe. Porque quando nós somos aliados à mãe, pensa bem, nós não estamos no lugar de filho. De alguma forma, nós estamos ocupando o lugar do nosso pai. Se nós não ocupamos o lugar de filho em relação à mãe, a gente não confia na mulher. A gente tem diversos problemas com o feminino. A gente, na verdade, sente que aquele acolhimento que a criança precisava da mãe não houve. Então nós entendemos que só seremos vistos pela mulher quando a gente cuidar da mulher, quando a gente estiver num papel que não é o nosso, quando a gente estiver num papel que seria do pai. Ao mesmo tempo, esse menino, ele tem o conflito com o pai. Ou seja, ele também perdeu o pai. O pai é aquele cara que, teoricamente, iria nos direcionar para a vida, nos fazer andar, às vezes até de forma mais dura, mas, enfim, estimular a gente a olhar os perigos da vida, a não empacar nos perigos da vida, e nós também perdemos essa referência masculina. Então, olha que rolo que a gente acaba se metendo. Nós perdemos nossa mãe e nós perdemos o nosso pai. Então esse amor em relação à mãe, esse amor em relação ao pai foi rompido. Nós precisamos nos afastar disso e começar a olhar os pais e a relação deles como foi. E nós não podemos, não devemos se tornar aliado nem da mãe nem do pai, mas nesse caso estamos falando da mãe. Muitas vezes esse homem já adulto, ele é dependente do feminino. Então, como ele foi aliado, como ele está amarrado pelas dores da mãe, muitas vezes ele depende dessa mãe, muitas vezes ele tem uma relação extremamente intensa com a mãe, tem dó da mãe, quer cuidar da mãe, e muitas vezes também ele vai encontrar um feminino, uma esposa, uma namorada que vai cuidar dele também como se fosse mãe. A gente precisa começar a sair disso. Sair disso não quer dizer que a gente vai abandonar nossas relações. Quer dizer que a gente vai afastar os pontos de dependência que nós temos em relação a esse feminino. Então, se a gente depende financeiramente da mulher, a gente precisaria trabalhar para conseguir pelo menos sobreviver. Então a gente começaria a fazer movimentos em direção à nossa vida, estimulando esse lugar de ação, e isso vai, claro, também despertar os nossos medos e as nossas raivas diante da vida. Possivelmente a gente vai, num primeiro momento, perceber eu não consigo, possivelmente a gente vai perceber que tem muito medo, que tem muita carência, muita dependência, mas a gente vai desafiando isso aos poucos. Então, de acordo com o processo interno que nós vamos fazendo, a gente pode dar pequenos passos rumo a essa independência.
Um outro ponto que pode despertar emocionalmente é a sensação de abandono. Então lembra que eu falei que sentimos nós, filhos, né, atrelados a essa relação com a mãe muito forte? Na verdade a gente não se sente acolhido, não se sente cuidado, e muito menos pelo pai. E se nós nos afastamos voluntariamente, se nós damos um espaço, essa dor de abandono vai gritar mais ainda. É importante então entender, essa dor de abandono é uma dor antiga, não tem nada a ver com o homem que eu sou hoje em dia. É algo que ocorreu no passado. Aos poucos a gente começa a lidar melhor com essa dor. É importante investigar também o que pegou no passado dessa mãe, o que pegou no passado do pai, entender quais são as relações que esse pai e essa mãe tinham com os seus avós, para também perceber que eles vieram possivelmente de famílias com alguns tipos de problemas, com alguns tipos de dependência. A mãe que tem problema com o marido, né, a nossa mãe que tem problema com o nosso pai, em geral, ela tem uma relação muito apegada ao pai dela. Às vezes pela raiva, mas às vezes realmente pelo apego. E tem uma certa rejeição, um certo desprezo em relação à mãe dela, né, que é a nossa avó. E o pai, né, que está nessa história, é o inverso. Possivelmente ele também tem um apego muito grande ao pai, à mãe dele, e um desprezo ao pai. E aí um filhinho da mamãe se encontra com a filhinha do papai, se casam e têm filhos. E um segundo ponto para a gente olhar é que nós não podemos nos colocar no meio dessa relação como salvadores. Então, muitas vezes, o filho que vem de uma relação problemática, ele carrega internamente a vontade de salvar o casamento dos pais. E isso não tem como, né? Os nossos pais, pelo olhar da constelação, geraram os filhos, nisso eles tiveram muito sucesso. Agora, se a relação afetiva deles não foi a adequada, não é nosso problema e nós não podemos carregar essa ideia de que poderíamos juntar nossos pais, porque essa é uma ideia que a criança gostaria de manifestar. Ela gostaria de ver nossos pais se amando para que ela pudesse ser amada. Essa é a dor que nós vamos carregar para sempre, né? Então nós vamos entender que aquilo que os pais deram foi o possível e que nós não vamos poder consertar esse passado. Esse eu acho que é um breve resumo dessa energia do homem fragilizado. E ainda mais um detalhe, após a gente conseguir fazer esse afastamento da mãe, nós, filhinhos da mamãe, a gente precisa começar a olhar os pontos positivos do pai. Seria interessante a gente começar a trazer as características do nosso pai, perceber o que nós temos dele em nós, começar a perceber as qualidades desse masculino. Então, ao mesmo tempo que o feminino vai baixar um pouco, o masculino ele começa a subir dentro de nós. Nós começamos a perceber nossa força masculina retornando, e isso de uma forma natural vai fazer a gente ir para a vida, a gente ter força para os nossos desafios, força para querer namorar, força sexual, né, força para conquistar, né, que é o masculino. O masculino ele vai para fora, enquanto que o feminino ele acolhe e protege. Acho que esse é o resumo dessas questões que esses masculinos trazem. É lógico que é um resumo, né? E esse processo ele demora vidas, né? Realmente é muito tempo para a gente ficar se autoanalisando, fazendo terapia, buscando caminhos espirituais, conhecendo o nosso interior, conhecendo as diversas partes mentais que comandam a nossa vida, entrando num acordo com elas, porque na verdade tudo isso está dentro de nós, então somos uma programação. Quando falamos constelação sistêmica, quer dizer que existe um sistema instalado dentro de nós e a gente pode mudar algumas coisas dentro desse sistema, principalmente aqueles programas que estão dando bugs, né? Aqueles programas que não estão mais funcionando dentro de nós. Aos poucos a gente começa a perceber que está tudo bem, mesmo que eu seja um homem sensível, um homem mais
ligado ao feminino, essa sensibilidade ela é muito útil. A sensibilidade nos dá intuição, nos leva para a espiritualidade, nos abre para a criatividade, nos abre para a coletividade, né, para o cuidar, e tá tudo certo. Então é uma característica muito legal, inclusive muito louvável. Muitas mulheres se atraem por homens assim, porque elas percebem que são homens que entendem mais esse universo do feminino. Muitas vezes se tornam terapeutas, músicos, artistas, cuidadores, enfermeiros, médicos, porque tem essa sensibilidade muito forte. Mas, trazendo o lado masculino também de uma forma mais saudável, a gente consegue começar a ser efetivo na vida, ok? Então, esse é o meu recadinho para os homens sensíveis, os homens fragilizados. Vamos fazer esse trabalho interno, vamos nos afastar um pouquinho dessa conexão com a mãe, perceber que as dores que nós carregamos dela, a gente não vai poder cuidar. Vamos perceber que muito da raiva ou do desprezo que nós temos pelo nosso pai foi algo embutido por causa da relação que eles tiveram entre eles. Muitas vezes foi falado muita coisa para nós e a gente acabou acreditando. Vamos olhar por um outro lado também esse masculino e vamos reconhecer as dores do feminino, mas entendendo que a gente não pode mais cuidar dela. Nós não podemos mais salvar nossa mãe, não podemos mais também salvar nosso pai, muito menos o tipo de relação que eles tiveram ou têm até hoje. É isso, então um grande abraço e até o próximo vídeo.